Então, continuando com o Daniel agora, com a apresentação. Obrigado. É muito bom o projeto, né? Eu achei sensacional, não tinha parado assim para ver especificamente dados ou qualquer coisa, tipo de informação, mas o que eles estão fazendo é realmente muito bom, muito... Bom, vamos lá. Bem, agora eu vou entrar no que é o meu projeto, né? Agora entra a parte da qual eu posso responder questões para vocês e eu posso falar um pouquinho sobre o que foi a minha experiência. Bem, basicamente isso aí é o meu projeto de mestrado, é minha pesquisa de mestrado, e o título que eu dei aqui para essa palestra aqui, que é Sistemas Simplificados, o pós-tratamento em fios de areia, ele representa de uma forma bem simplificada, bem resumida, mais ou menos o que eu queria passar para vocês. Meu nome é Daniel, o professor Adriano Luiz Tonetti, e eu tenho que, obviamente, falar das minhas instituições fomentadoras, porque foi solicitado desde quando eu entrei aí com a parte de começar a montagem do meu projeto, até a parte na qual eu era bolsista. A CAPES, o CNPq e a FAPESP foram fundamentais no desenvolvimento dessa pesquisa, e esse foi o título que eu enviei para a FAPESP. Esse daí foi o título que nós conseguimos a bolsa de lá. Porém, resumidamente, não tão resumidamente, isso era a essência do meu trabalho. Simular o comportamento de um sistema, simular um sistema real que era composto por filtros anaeróbios seguidos de filtros de areia. Filtros anaeróbios e filtros de areia esses que estão aí. Filtros anaeróbios e filtros de areia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nesse sistema a gente conseguia aí uma elevada eficiência de remoção de poluentes, uma elevada eficiência de remoção de carga orgânica e também uma boa transformação dos compostos nitrogenados. Porém, não a remoção, mas uma ótima transformação, uma ótima nitrificação. Então, essas eram as nossas amostras. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tinha lá um esgoto bruto, um esgoto anaeróbio e um esgoto tratado. E é visível essa diferença entre os estágios do tratamento. Meu projeto, ele se inclui aí em um dos setores, numa das problemáticas da engenharia sanitária, que é o quê? O tratamento de esgoto. O esgotamento sanitário, incluso o tratamento de esgoto, que é o foco do meu trabalho. Porém, ele tem uma mescla do que a gente viu anteriormente, que é o planejamento sanitário e ambiental, rural e urbano. O que é esse conflito existente entre rural e urbano? Existe muito essa falta de conhecimento dessa diferença. Muitas vezes, planos de aplicação de sistemas de saneamento são que necessariamente deveriam ser rurais, muitas vezes são aplicados de forma urbana. A gente tem aí, por exemplo, cidades que são consideradas ambientes urbanos, pelo nosso sistema de planejamento urbano. Cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, dá uma densidade aí de quase 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. Só que quando a gente pega, por exemplo, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, que tem aí apenas 820, que é o menor município do Brasil, 820 habitantes, dá uma densidade de 2,4 habitantes por quilômetro quadrado. 2,4 habitantes por quilômetro quadrado. E é considerado, sim, um ambiente urbano. Porém, obviamente, os custos associados aos sistemas de esgotamento sanitário lá seriam gigantescos se a gente tivesse que fazer uma rede de esgotamento. Por isso precisamos de tecnologias que sejam aplicáveis àquela condição, aplicáveis àquelas realidades às quais que a gente tem diferenças de disparidade e carência, de disponibilidade e carência, seja de mão de obra, seja de recursos energéticos, de área disponível. No ambiente urbano não temos área disponível, no ambiente urbano denso não temos área disponível. Porém, no ambiente rural, nós temos essa possibilidade de implantar sistemas que demandam mais área e menos manutenção. Entre outras coisas, como capital ou produtos químicos, ou até mesmo tecnologia. Será que nós temos essa tecnologia naquele local? E, como sabemos, o Brasil, ele é um país que é rico em disparidade, seja ela econômica, seja ela social. No nosso país, que já atingiu aí 205 milhões de habitantes,
a gente tem que quase 85% da população, ela é rural, ela reside em comunidades afastadas, pequenas comunidades, e demandam, então, metodologias alternativas. São quase 32 milhões de brasileiros que residem nessas áreas. E desses 32 milhões, é claro que nós temos aí alguns dados que nos refletem que, apesar de não terem acesso à rede coletora, existe sim a possibilidade de termos metodologias de tratamento que viabilizem o tratamento local, o tratamento simplificado. E podemos aí mudar esses dados, mudar o dado de que dos 35 milhões sem acesso de rede coletora, 15 milhões são nordestinos. Nós devemos levar sistemas de tratamento simplificados e unificados aqui para essa população, certo? Daí surge então a necessidade de desenvolvimento de metodologias. Metodologias essas adaptáveis às características e às condições locais, obviamente, e que mantenham uma eficiência. Não adianta a gente rebaixar o nível de eficiência para adaptar essas comunidades. A gente tem que manter o nível de eficiência, porém com uma construção e uma operação simplificada. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra sustentável, mas eu não achei nenhuma palavra que pudesse me substituir aqui, ou pode ser até viável ou factível, mas sustentável ambientalmente e economicamente. Porque a gente se sustenta em 3 pilares, para a gente fazer a escolha de um sistema, geralmente. Esse sistema ele tem que ser de menor custo, de melhor aplicabilidade e de maior eficiência. Então, nesse contexto, os filtros anaeróbios seguidos por pós-tratamento em fios de areia podem ser sim aplicados a essas pequenas comunidades, de acordo com os dados que temos levantados aí em várias pesquisas ao longo do ano, e a minha também é uma pesquisa que continua as pesquisas, por exemplo, do professor Adriano. Os filtros de areia eles são passíveis de implantação em regiões pouco favorecidas, têm um baixíssimo custo de implantação, obviamente porque são filtros de areia e filtros anaeróbios com preenchimento em cascas de coco ou anéis de bambu. E tem é viável em boa parte do Brasil por causa da disponibilidade de materiais. Quando a gente entra aí nos objetivos do meu estudo, era obviamente avaliar esse sistema, visando principalmente 3 tópicos principais. O atendimento aos padrões, de lançamento nos corpos hídricos, a viabilidade operacional, será que esse sistema é viável? Todo mundo pensa em filtro de areia, pensa em tratamento de água. Será que esse sistema é viável? E desenvolver aí um método simplificado de tratamento. Obviamente, tudo isso está incluso dentro do grupo de pesquisa do nosso professor, que vai aí desde pequenas comunidades até sistemas com tanques sépticos e combinados, soluções de baixo custo para comunidades afastadas e comunidades que demandem um sistema simplificado. O que a gente fez foi correlacionar, então, diferentes TDAHs que vocês estão vendo aí, tempos de detenção hidráulica, com diferentes taxas de aplicação superficial, tendo uma correlação direta e proporcional entre os variados tempos de detenção hidráulica nos fios anaeróbios, diante de diferentes taxas de aplicação superficial. Essa correlação proporcional essa que nos dava aí a simulação desse sistema real. Então, nós simulamos um sistema real a partir de condições parcialmente controladas. Por exemplo, não controlávamos temperatura, era impossível controlar a temperatura, mas controlávamos muito bem a vazão, os tempos de detenção, a taxa de aplicação superficial, entre outras coisas. E esse sistema, ele foi operado da seguinte forma: para cada TDAH, tinha-se aí uma taxa de aplicação superficial, só que elas eram proporcionais. Então, por exemplo, se a gente duplicava a vazão, a gente duplicava a taxa de aplicação superficial. Isso daí, por que a gente tenta fazer dessa forma? Porque a gente quer simular um hidrograma de produção. Numa pequena comunidade, a gente tem variações diárias dessa produção de efluente. Essas variações diárias de produção, elas dependem de múltiplos aspectos, como, por exemplo, aspectos culturais, características econômicas, disponibilidade hídrica, até mesmo condição climática, ela pode alterar a produção de esgoto de uma pequena comunidade. Se é muito quente, se não é muito quente, entre outras coisas. E o que acontece quando você tem esse hidrograma? Você vai ter um hidrograma de produção, essa produção ao longo do dia ela é variável, e no Brasil, mais ou menos o que a gente enxerga é isso daqui. A gente vê 2 picos e um ponto de vazão mínima.
Essa vazão mínima acontece de madrugada em pequenas comunidades e nas comunidades, e as vazões máximas acontecem aqui lá pelas das 10 ao meio-dia, e depois tem um outro pico aqui um pouquinho menor. O que a gente quer estudar então são essas vazões críticas, as máximas e as mínimas. É claro que tem vazões regulares aí, as médias, né? Mas elas estão embutidas no escopo de trabalho. Só que a gente quer estudar essas vazões máximas e mínimas. Não vamos fazer nenhum tipo de revisão bibliográfica hoje, e eu vou apresentar bem sucintamente para vocês como são as instalações e como é o meu projeto, porque não daria tempo, e se vocês verem que existe necessidade, a gente está disponível aí no dia que vocês precisarem para visitar o nosso projeto e mostrar para vocês as instalações. Aqui é o sistema de protótipos, o laboratório de protótipos. A foto ficou um pouquinho escura, mas essa meio que bagunça é o nosso sistema. E lá a gente conta com vários mecanismos de bombeamento, vários mecanismos de controle de vazão, controle de aplicação, entre outros sistemas que eu também não vou poder perder tempo hoje apresentando. Só que a gente criou um fluxograma de atuação bem preciso, apesar de complexo, preciso. E hoje vamos descrever aí somente as duas principais entidades, que seria o filtro anaeróbio, como eu mostrei para vocês, e os nossos filtros de areia, que depois do tratamento, obviamente, o esgoto é descartado em rede coletora. Só que existe a possibilidade de a gente estar levando isso para um corpo hídrico, porque o esgoto sai numa qualidade muito boa. Os filtros anaeróbios, eles são constituídos de grandes estruturas aí cilíndricas e têm um volume aproximado de 460 litros, com diferentes tempos de detenção hidráulica neles. E isso possibilita aí o contato direto da biomassa com o efluente. Porque a gente pegou dentro dessa estrutura metálica, colocou uma grelha embaixo e em cima, uma grelha feita de bambu também, e preenchemos esse substrato com cascas de coco, num índice de vazios de 62,5%. Essas cascas de coco, imagina pegar um coco, dividir em 4 e preencher um reator. É muito mais barato que a gente pegar, por exemplo, brita ou pegar materiais de preenchimento plásticos. São materiais bem mais em conta. E aí, um corte do nosso reator, então aqui estava o reator preenchido com cascas de coco, e aqui a parte inferior dele, porque é considerado um reator muitas vezes híbrido, na parte inferior fica um asbe, né, fica um lodo disperso, e a nossa grelha, nossa grade feita de bambu, que foi colocada na parte inferior, para impedir tanto que o coco descesse, quanto que o coco flutuasse, certo? E os nossos filtros de areia, eles são estruturas constituídas de fibra de vidro, são estruturas até significativamente grandes, mas eu digo para vocês, de acordo com os nossos estudos, cada uma dessas estruturas que tem 1 metro de diâmetro, ela pode aí comportar o tratamento facilmente de 2 pessoas, 1 metro de diâmetro para 2 pessoas. Então, teoricamente, se você fizer um filtro que seja 2 filtros desses, você consegue facilmente estar tratando o esgoto, tratando o efluente de uma casa, de uma pequena comunidade, de uma família. O preenchimento interno era feito em camadas, eu vou até passar isso daqui para permitir aí que vocês consigam ver melhor. Tinham certas tubulações de aeração e lá no fundo a gente tinha um ralo de coleta. Essas tubulações de aeração eram perfuradas, obviamente, ao longo do seu trajeto, e o respiro era superior. Não tinha nenhum tipo de aeração mecanizada, somente aeração por meio de passagem de fluxo de efluente, e aí entrava, renovava a atmosfera interna. Aqui a gente tem um corte dos filtros, então você percebe que a gente tem uma camada de brita, mais a camada de brita número 2, e aí depois vem a camada de brita número 1, e a gente tem uma camada de areia bem grande. Esses filtros já foram analisados, todos os dados do nosso sistema já foram coletados. A pesquisa em si, os dados, as informações já estão com a gente, não existe a possibilidade hoje, a gente está demonstrando muitos resultados. Todos os leitos já foram estudados, coletamos amostras dos leitos e também dos filtros anaeróbios, estudamos ele. Por quase 1 ano teve coleta desse sistema, e dentro desse 1 ano a gente conseguiu ver que o filtro, ele tem limitações, ele não aguenta taxas muito elevadas, e também ele tem limitações quanto ao tempo de operação. E hoje, os dados que a gente vai mostrar, infelizmente eu só vou conseguir mostrar parte de remoção de matéria orgânica. Se alguém tiver interesse, a gente pode sentar assim e ver a parte de compostos nitrogenados ou remoção de fósforo, entre outras coisas, porque são 15 minutos e não dá tempo. Realmente, infelizmente, não dá tempo. Só para ter uma caracterização rápida, lembra daquele coco que a gente mostrou para vocês? Aquele coco virava isso.
aquele coco, depois do passar do tempo, ele vai criando um biofilme externo e também vai criando uma biomassa dispersa que está no meio dessa massa e vai se tornando uma massa preta. Isso aí é um dos testes que a gente fazia para tirar, determinar índice de vazios, verificar como estava o lodo interno. E a gente tirava o lodo, colocava em bandejas, media ele. E isso daí, só para vocês terem uma noção, isso daí era a característica do nosso coco final. Como vocês viram, como é que ele estava no início e agora. Ele perde essa característica, aquela massa densa dele. Ele continua muito rígido, só que num estado mais fibroso. E aqui, um dos preparos do nosso filtro de areia, uma superfície lisa, nivelada, é claro, obviamente, que a gente colocava em anteparos para promover a dispersão desse efluente em cima, né, para evitar que a gente tivesse cavocamento, colocava termômetros. E essa daí foi a primeira aplicação do meu sistema. Foi o primeiro dia que eu consegui aplicar, porque sempre dá errado, né? Em tudo dá errado. Aí nesse dia eu consegui aplicar, já era quase meia-noite. Eu fui sair de lá quase meia-noite. Dá até para ver que estava de noite lá. E eu consegui aplicar no meu sistema. E o leito estava lisinho, né? Limpinho. E isso daí é um sistema que a gente bolou para conseguir tirar os trados de areia, para fazer as análises. A gente tirava esses trados de lá. E quando você via uma taxa muito elevada de esgoto, uma taxa muito elevada de efluente anaeróbio sendo aplicada, o que acontecia? Esse daqui é o leito da primeira taxa, a mais baixa que a gente tinha. E ele ainda continua um pouco mais claro, tem alguns pontos, alguns locais aí que está um pouco mais escuro por causa da retenção de sólidos e matéria orgânica, porém, mas aí os trados sendo retirados para análise, porém quando a gente vê um leito numa taxa mais alta, não era a mais alta de todos, mas numa taxa mais alta, o leito ia ficando mais escuro por causa da retenção, e isso é o grande gargalo, um entupimento. O sistema entope. Essa é a grande dificuldade que a gente tenta sempre, cada vez mais, estar otimizando. E aí, essa era a penúltima taxa e essa era a nossa última taxa. Então, entupiu, entrou em anaerobiose, não funcionava mais porque a carga orgânica era muito alta, a carga de sólidos era muito alta. E os trados que foram levados para o laboratório e depois analisados. A gente tirava eles, removia os leitos, fazia análises no leito inteiro. Beleza, para finalizar então, vou mostrar alguns resultados para vocês, bem simplificados, mas aqui resume um pouco do que foi o meu trabalho, somente em questões de matéria orgânica. E a gente tem os valores aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que foi interessante que a gente conseguiu descobrir no nosso sistema, que, por exemplo, a fase 1, lembrando que a primeira fase era a mais branda, até a mais crítica, que era a fase 4, para quem entende de reatores anaeróbios, uma questão bem assim simplória, mas que pode levar vocês a entender um pouco, para quem já estudou isso. Estávamos trabalhando com 4 horas de TDAH no filtro anaeróbio. Então 4 horas de TDAH é um tempo relativamente muito baixo. E a gente tinha aí, por exemplo, no pós-tratado, após o tratamento pelo filtro de areia, a gente tinha um pós-tratado de quase a mesma concentração de demanda de matéria orgânica, né, de demanda química de oxigênio no reator, no filtro anaeróbio. Tínhamos quase a mesma concentração. E aí você vira para mim e fala, putz, caramba, mas a taxa era menor e a gente teve uma eficiência bem pequenininha, desculpa, não, foi uma eficiência menor do que na segunda, onde tinha mais matéria orgânica. Por que isso? A gente percebeu que a gente pode tirar mais. Isso daqui, essa primeira fase, só para vocês terem noção, é a fase que a nossa NBR permite estarmos operando nosso filtro de areia. É até 200 litros por metro quadrado dia, dependendo da condição climática. Essa daqui é o máximo por norma. E o que acontece? A gente vê que a eficiência dos filtros de areia foi menor do que na segunda fase. Como isso? Porque a gente pode ampliar, a gente pode melhorar, a gente pode tornar isso mais eficiente. A gente via que a remoção ainda continuava muito boa, né? Apesar a gente estar jogando menos matéria orgânica no filtro anaeróbio, a remoção continuava muito boa. Por que isso? Porque a gente não estava explorando o total potencial do nosso filtro de areia. E a gente conseguiu garantir isso a partir da nossa análise de DBO. Porque na DBO, apesar do filtro de areia estar tendo uma alta eficiência, o que acontecia? Vinha uma demanda biodegradável tão baixa para o nosso filtro de areia,
que ele não estava conseguindo ter uma eficiência maior. Então, a gente pode sim trabalhar, não somente com 200 litros por metro quadrado dia, mas a gente pode trabalhar com 400 litros por metro quadrado dia. É o dobro da taxa preconizada pela lei. E aí, para finalizar, só para mostrar o gráfico que a gente tinha do comportamento do nosso esgoto bruto, esse era o nosso esgoto bruto, ele se mostrou bem uniforme. Se vocês puderem olhar bastante para esse gráfico, em cima a gente tem as frações do esgoto e os valores máximos em cima, tirando alguns pontos aí que a gente tinha bem fora da média, tirando alguns pontos que a gente tinha bem fora, o esgoto se demonstrou muito uniforme, o esgoto bruto, ao longo de toda a minha pesquisa, ao longo das 44 coletas. Dos filtros anaeróbios, vou só mostrar para vocês, dá para perceber que cada uma dessas, deixa eu subir aqui, dá licença, cada uma dessas nossas fases aqui, ó, daqui até aqui, é uma fase, é um período. Então a gente percebe que a média de efluente aqui, a média de DQO, quer dizer, estava em torno de 100, 150, passou para 200, 250, um pouquinho, alguns pontos mais altos, que a gente dobrou a vazão no filtro anaeróbio. Só que quando a gente anda lá para o final, a gente vai passar a 4 horas de TDAH, as nossas eficiências decaíram bastante. E tivemos DQOs muito maiores aí. E, para finalizar, o nosso filtro de areia, ele teve um dado bem interessante, que nessa primeira fase aqui, apesar de termos o mesmo desempenho em termos de DQO final da nossa segunda fase, a gente teve uma grande descoberta aí em termos de como essa matéria orgânica estava na sua fase final. Por quê? Aqui representa a matéria orgânica dissolvida, certo? E esse verdinho representa a matéria orgânica coloidal. Na primeira fase, apesar de termos o mesmo valor do que na segunda, a matéria orgânica saía mais em fase dissolvida, certo? Que é uma fase um pouco mais purificada da matéria orgânica. E na segunda fase, na fase coloidal, que são os colóides, é uma matéria orgânica com um volume um pouco maior. Provavelmente isso pode acontecer por vários motivos, dentre eles a rácio do biofilme interno do filtro, e isso cabe a nós discutirmos na nossa dissertação aí. E só para vocês verem o que acontece no final. Isso é o final do nosso sistema. Picos na onde quase não conseguimos tratar nada e colmatou o filtro. Para finalizar, então, peço desculpa, eu sei que eu passei um pouquinho, mas para finalizar, então, as unidades de tratamento, ela tem uma boa regularidade, tem um ótimo potencial de retenção de sólidos, porém com limitações, volto a citar isso, com limitações, uma elevada eficiência de remoção de matéria orgânica, conversão de nitrogênio, possibilidade de redução dos TDAHs e aumento das taxas de aplicação superficial, porém incapaz de operar por longos períodos em taxas críticas. E desde já eu agradeço aí a oportunidade de estar podendo apresentar com vocês isso, e uma fotinho do nosso professor, grande professor Adriano Luiz Tonetti, e qualquer coisa estamos disponíveis para trocarmos informações ou discutirmos dados. Perguntas? Bom dia, Daniel. Sou Adriana, estudante da pós. De acordo com a tua pesquisa, o que você pode falar? Tem um tempo preciso da troca do substrato? E para onde que ele pode ser encaminhado? Ele pode servir de adubo ou alguma coisa? E parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradeço. E a sua pergunta é muito interessante, porque é o seguinte, o nosso substrato ele tem um tempo de vida útil, realmente, e esse tempo de vida útil ele não depende somente da nossa taxa de aplicação superficial. Nossa norma ela é simplesmente baseada em taxa de aplicação superficial. Então, a gente viabiliza no máximo de 100 a 200 litros por metro quadrado dia, dependendo da nossa taxa, da nossa condição climática. É isso que preconiza a nossa norma. Só que o que a gente visualizou, e outros artigos já estão sendo lançados, eu vi um artigo sobre modelo matemático sobre entupimento, que fala aí sobre o entupimento por causa da carga de sólidos. Então, o tempo que vai durar esse nosso filtro operando, ele é um pouco difícil de eu conseguir te responder,
porque varia muito das condições do efluente. O nosso efluente, que a gente capta efluente da alta cidade universitária. Às vezes as pessoas podem pensar, putz, é um efluente de um universitário, então vai ser um efluente que quase não vai ter sólidos. Pelo contrário, a gente capta o efluente da alta cidade universitária, onde tem, por exemplo, leitos hospitalares, onde está o HC, onde está o CAISM, onde está o SECOM, onde tem vários bancos, onde tem creche, então, e muitos refeitórios. Então vem uma carga orgânica muito grande. O nosso filtro, ele, para a primeira taxa, que era mais baixa, ele durou 4 meses. E assim, era para durar mais. Eu só não deixei operando mais tempo, porque é a taxa que preconiza na lei. Durou 4 meses. Acredito eu, que duraria mais uns 2 meses aí, duraria 6 meses, por exemplo. Eu só não pude fazer isso porque eu tinha limitações de tempo, né? Como todo mundo sabe, pesquisa, mestrado, você não pode estender pelo tempo que você quiser. Mas eu tinha que parar. Na época eu tive que parar. Porque eu falei, putz, eu posso melhorar minha pesquisa, só que eu não posso, porque senão eu não vou conseguir continuar a pesquisa depois. Então foi 4 meses. Já no segundo tempo, na segunda taxa, ela durou 3 meses. Então decaiu, só que aí entupiu. Tinha durado 4 meses na primeira e não tinha comentado. No segundo durou 3 meses, já entupiu. Então assim, isso vai variar muito de local para local. Não tem como eu te dizer, mas eu posso te garantir que dentro da taxa máxima da NBR, claro que com uma carga de sólidos mais baixa e com um pré-tratamento, porque filtro de areia não é tratamento secundário direto, né? Ele tem que ter um tratamento preliminar. Com um pré-tratamento, o filtro de areia consegue operar facilmente durante 6 meses. E a manutenção que nós temos que fazer, por incrível que pareça, se você operar o filtro constantemente, né? Porque se você não opera o filtro constantemente, você pode entrar em sistema de endogenia, você reduz o crescimento bacteriano, você faz com que as bactérias, falando de um modo mais simples, se alimentem delas mesmas e reduz aí a colmatação. Só que, supondo, trabalhando no nosso sistema, você tinha simplesmente que retirar uma camada superficial de 1 centímetro dessa areia e o filtro rodava normalmente. E quanto à parte de utilização desse substrato para outras práticas, isso não foi o foco do meu trabalho, entendeu? Eu careço de informações quanto a isso, até mesmo porque antes de eu fazer isso, eu teria que ter feito outras análises e que surge aí a possibilidade, sei lá, de um doutorado, alguma coisa assim, porque eu não posso falar para você se aquela areia que eu estudei, no caso, ela vinha de um hospital. Vinha de uma descarga de um hospital. Então, como nós já esperávamos, ela teoricamente teria altas concentrações de, por exemplo, alguns fármacos, alguns compostos emergentes. Então, teoricamente não posso virar e falar, podemos aplicar na agricultura, porque a gente teria que ter uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso. Mas eu acredito que exista sim essa possibilidade, em uma pesquisa futura, né, obviamente. Desculpa ter me prolongado muito. Aí a gente fala de outra coisa. Aí, teoricamente, numa zona rural, você não teria, mas em concentrações muito menores ou alguma coisa pontual. Acho que seria, sim, muito possível, só que aí tem uma grande questão. Os filtros de areia, eles não são lodos, por exemplo, não formam lodo, por exemplo, como um sistema de lodos ativados. Os filtros de areia têm um estado endógeno, porque eles funcionam intermitentemente. Eles têm um estado endógeno muito forte. Então, pelo fato de eles trabalharem, alimenta, para de alimentar, alimenta, para de alimentar, alimenta, para de alimentar, o crescimento de bactérias lá é meio limitado. As bactérias que estão lá, elas são bem violentas, bem famintas, só que cresce bem pouco. Não é um lodo muito rico, entendeu? Mas existe sim a possibilidade. Aí seria um estudo futuro. Mais alguém? Obrigada, Daniel. Raul.